Chegou o vídeo mais fácil de gravar do ano. Pura e unicamente porque eu não vou ter que escrever um roteiro ou fazer uma pesquisa longa e exaustiva pra poder gravar ele. Tudo que eu vou fazer hoje é dar a minha opinião. A minha opinião. Se você discordar, não precisa me xingar, seu orelhudo. Domingo, dia 25, aconteceu o Anime Awards, que basicamente é o Oscar dos animes. Sempre tem um mega evento, transmissão pra todo mundo, chamam celebridades pra anunciar as categorias. Inclusive esse ano até a Pablo Vittar anunciou uma. Fiquei muito contente com isso. E bom, hoje eu vou dar uma passada nas principais categorias, ver o que foi maneiro e o que não foi, e vou dar a minha opinião sobre. Eu já falei que eu vou dar a minha opinião e não a sua, desculpa ficar enfatizando, é que eu não aguento mais gente remelenta enchendo meu saco nos comentários de todo vídeo que eu faço. Bom, pelo menos quase todos, né? De vez em quando tem um ou outro que flopa foda e são justamente os que eu tô falando bem de alguma coisa. Mas enfim, agora que a gente já tirou o elefante da sala, vambora. Bom, pra começar, bora falar da categoria mais aguardada, né? Anime do ano. Que ano passado foi injustamente pra segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Até hoje eu fico revoltado como o Chainsaw Man não levou. Mas enfim, o grande vencedor desse ano foi Solo Leveling, pra surpresa de 0 pessoas. Foi realmente o grande hit dos animes em 2024, né? Muita gente comentando, falando sobre, hypando. Confesso que não me pegou, eu achei bem qualquer coisa. Mas eu entendo que o pessoal goste. É bem animado, imagino que tem uma história bacana pra quem curte RPG e tudo mais. E o Anime Awards é votado pelos fãs. Então, eu acho que é justo, até certo ponto, né? Mas enfim, eu ficaria mais contente se Dandadan tivesse levado. Também foi um outro grande hit, tem uma história que, na minha opinião, é mais criativa e interessante que Solo Leveling, mas Solo realmente foi muito grande, não posso dizer de maneira alguma que não mereceu ganhar esse daqui. Graças a Deus não foi pra Kaiju Number 8. Acho que no final das contas tava realmente entre Solo e Dandadan. E bom, Solo acabou levando e mereceu. Próxima categoria, filme do ano, foi pra Look Back, merecidíssimo. Quem viu meu vídeo falando sobre Look Back sabe o que eu penso desse filme. Ele bota a gente pra pensar sobre um monte de parada. Luto, amizade, sentimentos, a arte é maravilhosa, a história realmente é um baita de um soco no estômago. Eu fiquei puto da vida desse filme não ter sido indicado ao Oscar de melhor animação, porém eu também não ficaria triste se Haikyuu tivesse levado. É um filme realmente excelente, muito bem animado, espero que o segundo filme que vem aí tenha o mesmo nível de produção que esse daqui. E enfim, eu sei que isso é uma experiência 100% pessoal minha, mas enfim, o vídeo é meu, e esse filme significa muita coisa pra mim. Eu fui assistir ele na estreia, junto dos dubladores, prestigiei meu melhor amigo dublando pela primeira vez uma obra no cinema, virei amigo de muita gente legal por causa dele, então ele tem sim uma importância e um lugar muito especial no meu coração. Pra mim tava entre esses dois. O filme de Boku no Hero foi legalzinho, não foi um Heroes Rising, mas foi divertidinho. Só que não chega nem perto de uma obra como Look Back, sabe? The Colors Within e Mononoke eu não assisti, confesso. Ouvi falar muita coisa boa sobre eles, especialmente Mononoke, que tem uma animação animal. Mas enfim, Look Back ganhou e na minha opinião foi muito merecido. Graças a Deus o filme de Spy Family não teve nenhuma chance. Shingeki no Kyojin ganhou o prêmio de impacto global. Não tenho certeza se eles já premiaram outras obras desse jeito, mas acho que essa é a primeira vez que isso acontece. E bom, justíssimo na minha opinião. Realmente foi uma obra que teve uma influência massiva, uma narrativa complexa e uma abordagem madura de temas bem difíceis. Atraiu muita gente de fora do nicho otaku, foi o primeiro contato de muitas pessoas com os animes. Foi realmente um estrondo, sem o perdão do trocadilho, e novamente, na minha opinião, foi merecidíssimo. Melhor continuação foi pra Kimetsu no Yaiba. Eu fiquei muito surpreso com isso, principalmente por estar concorrendo com Bleach, né? Poxa, o anime teve um hiato de 10 anos, só voltou a ser adaptado muito recentemente, mas recebeu críticas, assim, astronômicas. E pô, faz parte do Big Three, sabe? Mas enfim, Kimetsu levou, acho que depois de Bleach era a minha segunda aposta, se bem que ano passado foi o One Piece que levou. Inclusive, como é que funciona? O One Piece concorre todo ano a essa categoria? Lança desde 1900 e Guaraná com rolha? Mas enfim, aceito Kimetsu, pra mim a obra até hoje não superou a primeira temporada, que foi realmente muito fora da curva. Vamos ver o que eles vão fazer nesse arco do Castelo Infinito, né? Boku no Hero tava concorrendo aqui também, mas eu acho que não merecia. Por mais que eu seja fã, esses arcos finais são bem ruins, e o fandom de Boku no Hero hoje consiste em eu e mais meia dúzia de gato pingado, então não tem ninguém pra votar. Spy Family é Spy Family, sabe? Qualquer coisa, tem certo nome, mas eu acho que nem indicado aqui deveria estar. E Oshinoko, cara, assim, é um caso realmente a ser estudado. Quando lançou não se falava de outra coisa, tava em todos os lugares, o primeiro episódio é uma obra de arte, mas do nada o hype desapareceu completamente. E nem eu que vi a primeira temporada inteira e gostei, consegui entender isso. A segunda temporada veio e ninguém deu uma foda, mas enfim. Melhor série estreante foi pra Solo Leveling também. Assim, uma coisa que me irrita bastante em premiações e tudo mais é quando tem essas lavadas, quando um indicado leva trocentos prêmios de uma vez só, menos quando é a Taylor fazendo isso, aí eu gosto. E bom, Solo Leveling levou boa parte das categorias em que tava concorrendo. Novamente, é uma parada votada por fãs, então é justo, mas na minha cabeça
cabeça, eu acharia mais justo se a parada fosse um pouquinho mais dividida. Principalmente com Dandadan e Dungeon Meshi concorrendo. Dungeon, se eu não me engano, não levou nada, e eu achei isso um absurdo, cara. Eu não briso nada com anime de estética de RPG assim, tá ligado? Não sou fã de camalidade, sabe? Mas eu adorei Dungeon Meshi, eu achei super diferente, interessante, toda a proposta de misturar um anime desse estilo com culinária e tudo mais. Foi uma obra muito agradável de se acompanhar, e eu acho que deveria ter levado pelo menos essa categoria aqui. E surpreende Frieren não ter levado também, e não ter levado nenhuma das categorias principais. Sei que ganhou melhor anime de drama e algumas categorias mais técnicas, mas todo mundo mama a pica desse anime como se ela soltasse leite condensado, então eu achei no mínimo estranho. Melhor animação foi pra Kimetsu, zero surpresas, né? Dá pra falar qualquer coisa de Kimetsu, mal da história, mal dos personagens, mas não dá pra dizer que não é bem animado. Então, foi justíssimo e eu acho que ninguém vai ter uma opinião muito diferente, eu espero pelo menos. Melhor anime de romance foi pra Blue Box, foi o primeiro anime romântico que eu assisti em algum tempo, e eu ter assistido se deve muito ao fato de que alguns amigos meus dublam, mas eu me surpreendi bastante, porque ele é um anime de romance bem diferente. Ele não tem um foco exclusivo na relação entre os personagens, sabe? E isso acaba deixando a parada bem mais dinâmica do que um anime qualquer do gênero. Ele mistura isso com o esporte, as questões dos personagens secundários, então eu achei ele bem interessante nesse aspecto. Sem falar que é muito bem animado, de verdade. E por isso, na minha opinião, foi merecidíssimo. Mas eu também não ficaria bolado se o anime de Scott Pilgrim tivesse levado. Melhor anime de comédia foi pra Marshall. Eu gostei da segunda temporada, mas eu confesso que eu gostei bem mais da primeira. Dungeon Meshi tava concorrendo aqui também, mas eu até concordo que não tenha levado, porque por mais que o anime tenha assim humor, não é exatamente o foco dele. Sei que Marshall também tem suas partes mais sérias e tal, mas tem bem mais comédia do que Dungeon Meshi, então eu acho que essa derrota foi justa. Eu até pensei que talvez Nokotan tivesse chance, mas o falatório por cima desse anime também foi pelo ralo depois de algumas semanas do lançamento. Eu mesmo, depois que fiz o vídeo, deixei de acompanhar, então eu acho que Marshall mereceu sim. Melhor anime de ação foi pra Solo Leveling, mais uma vez. Nessa daqui eu fiquei bem chateado com a lavada, porque o Windbreaker tava concorrendo aqui, e foi a única categoria em que ele foi indicado. Windbreaker é muito bem animado, tem cenas de ação extremamente fodas e maneiras de se assistir. É um anime muito subestimado e jogado de canto por ser uma, entre aspas, cópia de Tokyo Revengers. Por causa disso, muita gente não assistiu, o que é uma pena, e eu confesso que eu fiquei bem chateado de não ter levado. Pra mim, essa categoria era de Windbreaker. Mesmo se Dandadan levasse ela, eu iria ficar chateado. Melhor personagem principal foi pro Sun Jin-woo, de Solo Leveling, e se tem uma outra categoria em que eu fiquei descontente com Solo Leveling levando, foi essa daqui. Porque, cara, era da Momo ou do Okarun. Eles são protagonistas extremamente divertidos, trazem um frescor enorme em meio a tanto protagonista chato e genérico que se tem por aí, cheios de carisma, tá ligado? Tipo, transbordando mesmo. Tem uma química insuportável de tão boa que é, então pra mim foi realmente um absurdo não ter ido pra algum dos dois. Mas bom, pelo menos não foi pro Kafka. Se fosse pro Kafka, realmente eu iria querer ir de comes e bebes, porque o mundo teria ficado 100% sem rumo mesmo. Melhor abertura foi pra Otonoki, de Dandadan. Eu fiquei muito feliz porque é uma abertura excelente, eu acho que casa total com a vibe do anime. É uma música que tu começa achando super estranha, mas que vai te ganhando conforme vai escutando, e Dandadan como um todo funcionou exatamente assim comigo. Eu fiquei surpreso com aquela de Marshall não ter levado, que inclusive é da mesma banda, né, Creepy Nuts. Virou trend no TikTok e tudo mais, então realmente me deixou com uma pulga atrás da orelha de não ter vencido. Mas o Otonoki mereceu demais. Novamente, que bom que não foi pra KD Number 8. Eu curto demais algumas músicas do Youngblood, mas aquela dali é a coisa mais genérica e com gosto de nada que ele já cantou na carreira dele. E pra encerrar o nosso papo, o prêmio de melhor performance de voz em português foi pro Charles Emmanuel, que deu voz ao Sun Jin-woo de Solo Leveling. Merecido, por mais que eu não tenha ido com a cara do anime, nem do protagonista, o Charles fez um trabalho muito bom. E parabéns também a todos os dubladores que foram indicados. De qualquer maneira, em resumo, foi uma boa edição na minha opinião. Rolaram algumas injustiças sim, mas nenhuma premiação na história da humanidade vai ser 100% justa, até porque se fosse, KD Number 8 não teria levado nada e levou uma categoria, melhor performance de voz em francês. Nada contra o dublador, pode ser que o trabalho dele no Kafka tenha ficado excelente. É só um bode que eu tenho com esse anime mesmo e isso foi uma piada. Tem que explicar, né, porque senão vai aparecer alguém pegando no meu pé. Não falei de todas as categorias porque, sinceramente, não vinha ao caso, tipo, o que eu iria falar na categoria de melhor isekai, sabe? Mas enfim, o que vocês acharam dessa edição do Anime Awards? Deixem aqui nos comentários, lembrem-se de que eu só dei a minha opinião, não é a verdade absoluta, então por favor não me xinguem. Se você discordar, fica calmo, tá? Sua casa não vai explodir, é só um desenho japonês, nada além disso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreve aí. E se quiser me ajudar financeiramente, o Pix do canal tá na descrição, ou tu pode assinar o Seja Membro do canal. Bom, eu acho que é isso. Marmelada! Marmelada! E muito obrigado por estarem aqui.